Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre prisão domiciliar. Tá? Nós falamos já da prisão em flagrante, prisão preventiva e agora falaremos de prisão domiciliar e posteriormente de prisão temporária, prisão domiciliar. Conceito e fase, tá certo? Você que vai fazer concurso para polícia, né? Seja para escrivão, delegado, investigador, concurso do Ministério Público, para magistratura, para servidores do Poder Judiciário, ou qualquer concurso que caia processo penal, prisão cautelar, prisão domiciliar, tá? Prisão cautelar. Tá? A prisão domiciliar não deixa de ser uma espécie de prisão cautelar, uma vez que o juiz pode converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, quando prevista uma das hipóteses estipulada lá no artigo 318 do Código de Processo Penal. É este instituto, então, que nós estudaremos agora. Conceito e fase. Pronto. O que é a prisão domiciliar? Simples, pessoal. O nome prisão já diz encarceramento. Domiciliar, casa. Ora, a prisão domiciliar, o juiz determina que o sujeito fica preso em casa, na sua casa, tá? Só podendo ausentar com autorização judicial. Isso. Para ir no médico, né? Para ir no supermercado, para fazer as tarefas essenciais. Mesmo para essas tarefas, somente com autorização judicial. Porque, na verdade, na prisão domiciliar, o sujeito deveria estar preso numa cadeia pública ou num presídio. Em razão de alguma circunstância prevista em lei, ele está preso em casa. Não vamos confundir prisão domiciliar com recolhimento domiciliar, tá, pessoal? Prisão domiciliar é uma coisa, recolhimento domiciliar é outra coisa. Recolhimento domiciliar é uma medida cautelar diversa de prisão. Recolhimento domiciliar é uma medida cautelar diversa de prisão. O recolhimento está no artigo 319. E a prisão está no artigo 318. No recolhimento domiciliar, o sujeito não está preso. Pelo contrário, é uma medida alternativa. É uma medida que substitui a prisão. Porque os senhores sabem que agora o juiz tem 9 medidas que ele pode usar no lugar da prisão. Por exemplo, o juiz pode usar tornozeleira eletrônica, determinar o uso de tornozeleira eletrônica. O juiz pode determinar ao sujeito investigado ou processado que não se ausente da comarca sem a autorização do juiz. O juiz pode determinar ao investigado ou processado que não frequente determinados lugares. O juiz pode determinar que o sujeito recolha-se em sua casa, recolha-se em seu domicílio após as 18 horas, em feriados ou finais de semana. É prisão domiciliar? Não. É recolhimento domiciliar. Por exemplo, se cair para você assim, sobre as medidas cautelares diversas de prisão, indique a alternativa correta. Constitui medida cautelar diversa de prisão a prisão domiciliar. Falso. A prisão domiciliar não é uma medida cautelar diversa da prisão. A resposta correta, por exemplo, seria recolhimento domiciliar. Recolhimento domiciliar, então, para fecharmos, é uma medida cautelar diversa de prisão. E a prisão domiciliar é simplesmente transferir o sujeito do presídio para a casa dele. Professor, a casa dele será um presídio. Pronto. No recolhimento domiciliar, o cara está livre, senhores. Ele pode trabalhar, ele pode passear. A única coisa é que, durante a noite, o juiz fala para ele ficar em casa. Isso no recolhimento domiciliar. Na prisão domiciliar, o cara não pode sair de manhã, à tarde, à noite, não. Tá certo? Professor, então no recolhimento domiciliar, ele é livre. Ele só tem uma limitação à noite. Isso. E na prisão domiciliar, está trancado em casa, só podendo ausentar com autorização do juiz. Pronto. Fase.
fase, quando ocorre, quando é possível a prisão domiciliar. Quando é possível a prisão domiciliar? Os senhores sabem que nós temos 3 fases. A fase do inquérito, a fase do processo, chamada de fase da ação penal, e depois da sentença transitada e julgada, a fase da execução. Depois o sujeito cumpriu a pena, ele está livre, não é assim? Mas, 1, 2, 3. Tá? Pessoal que vai fazer concurso, se você, por exemplo, verificar no seu edital que cai LEP, a fase da execução está regida pela Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84. Se no seu concurso cair LEP, você vai ter que estudar essa fase, né? Para investigador, para agente, não cai, mas para delegado cai, para juiz cai, para Ministério Público cai, tá certo? Veja bem, senhores, aí pergunta-se, prisão domiciliar, professor, é possível tanto na fase do inquérito, quanto na fase do processo, na fase de execução, ou só na fase do inquérito e na fase do processo, ou só na fase da execução? Você acha que o examinador não vai cobrar isso de você? Claro que vai. Senhores e senhoras, a prisão domiciliar, que aplica-se na fase do inquérito e na fase do processo. Opa, prisão domiciliar pode ser tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Só que na fase do inquérito e na fase do processo, ou seja, na fase da ação penal, está prevista lá no artigo 317 e 318. Enquanto que a prisão domiciliar na fase da execução está prevista na Lei 8.210 de 84, especificamente lá no artigo 117. Fica tranquilo que eu vou ver com vocês esse artigo e esses aqui, para você não, de acordo com a pergunta, porque, professor, eu tenho que saber, né? Porque os requisitos daqui são diferentes daqui, é verdade. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na fase do inquérito ou da ação penal, o sujeito, para ter direito à prisão domiciliar, né, uma das hipóteses é ele ser maior de 80 anos. Já na fase da execução, não precisa de 80 anos, basta ser maior de 70. Então, vai depender de como será a pergunta. Porque se a pergunta estiver relacionada à fase do inquérito ou à fase da ação penal, os requisitos estão no artigo 312. Fica tranquilo, eu vou limpar por um para você. Se a pergunta referir à execução penal, você, opa, não quero nem saber do 318. Eu vou lá para o artigo 117. Tranquilo? Então eu vou fazer isso com você. O que você tem que guardar é que prisão domiciliar é possível em todas as fases da persecução penal. Sobre a prisão, indica a alternativa correta. A lei processual penal veda a prisão domiciliar na fase da execução da pena, vírgula, uma vez que já há o trânsito em julgado da sentença condenatória. Falso. A lei processual penal ou a lei de execução penal não veda a prisão domiciliar na fase da execução. A única coisa é que traz requisitos diferentes da fase do processo de conhecimento ou do inquérito policial. Tranquilo? Pronto. Falamos então do conceito e da fase. Conceito é prisão domiciliar. Ocorre quando o juiz determina, ou seja, é a determinação por parte do juiz, para que o sujeito recolha-se em sua residência, só podendo dela ausentar com autorização judicial. É possível na fase do inquérito, na fase do processo e na fase da execução penal. Pronto. Quais são, aqui, senhor, recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, na fase do inquérito ou na fase do processo. E na fase da ação penal seria recolhimento do condenado na sua residência. Hipóteses. Como é que fica? Vão cobrar de você, Marciano? Como é que é? O juiz vai com a cara do cara e fala, não, vou deixar você ficar em casa. Não vai com a cara desse, não, você não vai ficar em casa. É assim? Não. Tem que preencher os requisitos previstos em lei. Às vezes um preenche, outro não preenche. Não fica na discricionariedade do juiz escolher para quem ele vai dar a prisão domiciliar ou não. Se o sujeito preencher os requisitos previstos em lei, então há hipótese de prisão domiciliar. A primeira é
para maior de 80 anos. Para maior de 80 anos. A prisão domiciliar caberá nos seguintes casos. Letra A, para o idoso. Falso. Maior de 80 é muito mais que idoso, não é isso? No sentido de... Meus amigos, minhas amigas, peço licença para vocês para fazer um grande convite. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo para a Polícia Federal 2018, ponto a ponto do digital, com a melhor equipe de professores disponíveis no Brasil. É isso mesmo, aqui na Lá Concursos. Claro, com o melhor custo-benefício da internet, este curso ponto a ponto do digital custa apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35. Você vai ter oportunidade de assistir o restante dessa videoaula demonstrativa que nós estamos colocando aqui no YouTube e muito mais. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você gostou dessa videoaula, se você quer participar da nossa lista de transmissão exclusiva da Polícia Federal, basta enviar um WhatsApp para 659-9971-9373 e colocar PF 2018, né? Que lá nós vamos mandar para vocês exercícios, dicas, informações. A nossa equipe pedagógica está preparando alguns simulados gratuitos e corrigidos para a galera da PF. Nós vamos fazer vários aulões no decorrer dessa turma até o dia 19 de agosto, que é o dia da prova, inclusive aulões específicos e focados na disciplina de informática, aquela parte bem específica, bem complexa que foi cobrado nesse concurso, e a parte de contabilidade. Então, quer participar desses aulões, não vai pagar nada, cortesia aqui da Lá Concursos, uma forma de divulgar o nosso serviço, nosso trabalho para o Brasil todo. Então, envie agora um WhatsApp para 659-9971-9373, PF 2018, que nós iremos conversar no decorrer desse curso. Bacana? Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.